Muito bem, gurizada, voltamos aqui para conversar um pouco mais sobre fenômenos culturais e religiosos. A gente já tem falado bastante, e isso está aí em outros vídeos que a gente já fez, sobre o fato de que a dimensão religiosa ela se encontra não exclusivamente nas tradições religiosas, não exclusivamente nas instituições religiosas, mas se encontra espalhada na cultura, aliás, não espalhada apenas, ela se encontra na base daquilo que constitui a nossa cultura, porque a cultura nada mais é do que a expressão ou as expressões que nós, pessoas, nós seres humanos, acabamos elaborando como busca de sentido, como, enfim, maneira da gente dar algum sentido para a vida, dar algum sentido para aquilo que é nossa existência. Então, só isso já faz da cultura algo religioso, no sentido literal, né, do religar, do reler, do reeleger, como a gente também já abordou em outros vídeos aqui do nosso canal. E hoje, então, quero falar especificamente sobre um tipo de produção cultural que tem muito a ver com a questão religiosa, mas que à primeira vista parece não ter nada a ver com a questão religiosa. Pessoalmente, eu tenho pesquisado sobre isso, né? Tenho hoje um projeto de pesquisa da Universidade La Salle sobre a questão da dimensão religiosa nessa produção específica que eu quero trabalhar. E disso aí, isso já desde 2015, por aí eu já tenho pesquisado isso como professor do PPG Memória Social e Bens Culturais. Disso nasceu, entre outras coisas, um evento importante que a universidade tem hoje, que é o Universos Paralelos, um grupo de pesquisa com o mesmo nome, que está em plena atividade, enfim. Bom, do que eu estou falando? Eu estou falando de histórias em quadrinhos. Tenho pesquisado isso já há bastante tempo, e na pesquisa tenho encontrado outros pesquisadores da minha área, que é a teologia, que também tem se interessado por isso aí. Quero destacar aqui o pessoal da EST, é o professor Yuri Reblin, que é acho que aqui no Rio Grande do Sul, um dos pioneiros na pesquisa sobre quadrinhos e religião, quadrinhos e teologia. O professor Rubem Marcelino, que é nosso professor também na Universidade de La Salle, também é alguém que transita um pouco por essa área, um grande leitor de quadrinhos também, e teólogo da área bíblica, que tem produzido artigos e tal sobre isso. E também ali na Universidade de La Salle, não exatamente na área da teologia, mas na área da filosofia e educação, o professor Gelson Weschenfelder, que aliás, esse cara foi terceiro lugar do Prêmio Jovem Pesquisador, teve em Oxford recentemente, levando sua pesquisa sobre quadrinhos e resiliência. Os quadrinhos hoje estão muito popularizados em função das adaptações para o cinema. Um tempo atrás, mais ou menos quando a gente começou a pesquisar os quadrinhos, ainda era uma coisa muito de nicho, quer dizer, de grupos bem específicos que conheciam ali os super-heróis. Aí eu estou falando especificamente de quadrinhos de super-heróis agora, porque quadrinhos é muito mais amplo do que isso. Mas era um nicho, né, eram pessoas que conheciam e tal, que trocavam informações entre elas, participavam de eventos e tudo, mas principalmente com as adaptações que a Marvel fez, né, que a gente viu agora o desfecho todo no Vingadores Ultimato, essas produções aí elas popularizaram enormemente os quadrinhos. Eu não posso deixar de citar aqui também dois caras lá de São Paulo que são nossos super companheiros na pesquisa e têm colaborado um monte nas atividades do Universo Paralelos, que são os quadrinheiros, o Maurício Zanolini e o Bruno Andreotti, que tem aí um blog e um canal do YouTube fantástico sobre quadrinhos em pesquisa, no sentido de que eles trabalham com essa questão com uma seriedade, uma profundidade bastante grande. O que eu quero falar hoje nesse vídeo sobre quadrinhos e religião? Partindo desse pressuposto de que a religião se encontra lá na profundidade da nossa cultura. A religião, ela está lá como busca de sentido último para a vida, busca de sentido existencial, então isso vai acabar refletindo também nessas obras culturais, artísticas, midiáticas e assim por diante. O que os quadrinhos têm a ver com isso?
Vamos por partes, né? Quando a gente fala em quadrinhos de super-heróis, a gente tem que se remeter principalmente ao Superman, que foi criado lá em 1938, né? E o Superman, ele já traz em si algumas características que identificam facilmente ele com um certo universo religioso. Primeira coisa, que os criadores do Superman eram de origem judaica, Jerry Siegel e Joe Shuster. E eles trouxeram para o personagem que eles criaram uma série de elementos que remetem facilmente à religião judaica, à tradição judaica. Que elementos são esses? Primeiro, o nome Kal-El, né, que é o nome verdadeiro kryptoniano do Superman, que é um nome com uma inspiração hebraica, algo próximo de voz de Deus, alguma coisa assim. Depois, o fato desse personagem vir de outro lugar e revelar-se poderoso entre os seres humanos e colocar-se a serviço dos mais fracos, etc. O que remete muito a uma categoria dentro da tradição judaica, que é o messianismo judaico. Os cristãos têm a coisa do messianismo na figura de Jesus Cristo. Para os judeus, esse messianismo ele ainda é uma espera. Então, há uma projeção ali desse messianismo judaico no Superman. E assim, a partir do Superman, a gente vai ter outros personagens que também vão ter uma dimensão messiânica. E aí, quando eu falo de dimensão messiânica, eu estou tocando no cerne do entendimento das tradições religiosas mais influentes desse lado do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo, todas as igrejas variantes do cristianismo e assim por diante. O que é um Messias? É alguém que se descobre ou é escolhido para uma missão e pode até sacrificar a própria vida nessa missão. E isso é um retrato, né, em parte, dos super-heróis, como a gente conhece. Todo super-herói, de certa forma, ele é um Messias, né? Ele é chamado para uma missão e ele se coloca a serviço dessa missão e pode vir, inclusive, a sacrificar a própria vida, sem que esse sacrifício termine com o seu legado. Pelo contrário, né, a partir desse sacrifício outros também os assumem e assim por diante. Então isso é uma dinâmica religiosa. Eu acredito que tem alguns aspectos aí que a gente pode ver bastante significativos no gênero super-herói, que identificam claramente super-heróis com a questão religiosa. Primeiro aspecto, né? Todo super-herói tem uma história de origem, e as histórias de origem são muito interessantes porque elas são momentos de transformação, são momentos de conversão daquele personagem em algo diferente. Quando a gente fala em momento de conversão, a gente está falando em experiência de fé, né? Então vejam bem, né? Qualquer origem que a gente for pensar de super-heróis, vamos pensar na origem do Homem-Aranha, vamos pensar na origem do Batman, do Lanterna Verde, sei lá, da Mulher Maravilha, né? Alguma coisa acontece para que esse personagem mude, faça uma releitura da realidade e a partir dali seja fiel ao que foi revelado. Isso é uma experiência de fé. Segunda coisa que vem junto a isso, toda experiência de fé, ela acaba gerando um símbolo. E é exatamente isso que caracteriza fortemente super-heróis. O seu uniforme, o seu símbolo, né? O S do Superman, o morcego do Batman, o martelo do Thor e assim por diante. Este símbolo ele é assumido pelo super-herói como identidade. E assumir isso como identidade significa dizer que ele vive radicalmente aquela experiência de fé. Então vejam bem, quando a gente encontra, por exemplo, algum grupo religioso que utiliza uma roupa diferente, vamos pensar aí numa congregação em que religiosas usam hábito, por exemplo, tem a ver com isso. Eu assumo, eu visto esse símbolo é a minha identidade. E assim é com super-heróis também. O super-herói ele se reveste daquele símbolo da experiência que ele teve. Uma outra questão é a comunidade. É interessante pensar que todo super-herói tem um núcleo de personagens ao redor dele. E são personagens, e aqui eu quero distinguir dois tipos de comunidade super-heróica. Existe uma que são os personagens familiares, vamos dizer assim, amigos e tal, que
fazem parte do cotidiano daquele personagem super-herói. Alguns deles descobrem a identidade secreta desse super-herói e passam a agir junto a ele como apoio, e são aqueles personagens que em algumas situações são os que vão defender inclusive o super-herói, dizendo: não, acreditem nesse cara, eu conheço, eu sei que ele está fazendo certo. Olha o comissário Gordon lá com o Batman, por exemplo. Olha a Lois Lane com o Superman, a Tia May com o Homem-Aranha. Enfim, vamos pensar, tem várias comunidades de fé de super-heróis. O outro tipo são os grupos de super-heróis, os X-Men, a Liga da Justiça, os Vingadores, o Quarteto Fantástico. Aí então são diferentes entes com superpoderes que se reúnem frente a uma ameaça em comum. E isso, historicamente, se a gente for olhar histórias de congregações, de ordens religiosas e até de movimentos de diálogo entre tradições religiosas, o movimento é esse: diante de uma agenda em comum, diante de um problema em comum, existe uma reunião de diferentes, que vão congregando forças para resolver esses problemas. E as histórias de super-heróis, de certa forma, elas são narrativas simbólicas das grandes crises e problemas da humanidade, colocadas frente a um outro simbolismo, que é o simbolismo do próprio super-herói, que representa algumas aspirações da humanidade para enfrentar esses problemas. Por último, a dimensão do sacrifício, que eu já vinha falando. Não significa que todo super-herói acabe morrendo, mas que ele se sacrifica de alguma forma, e ele está sempre pronto para o sacrifício. De certa forma, aquele uniforme que ele veste, toda vez que o super-herói sai numa missão, ele sai pronto para se sacrificar em nome daquela missão. Nós já tivemos mortes históricas aí, nos quadrinhos, como a morte do Superman lá na década de 90, a morte do Capitão América ali por 2005, no final da Guerra Civil da Marvel, e a morte do Wolverine mais recentemente. Claro, a morte da Fênix lá na década de 80 ainda, na história clássica dos X-Men. Ultimamente, já há algum tempo, isso tem virado meio que piada assim, das grandes editoras, porque se sabe que quando se mata um super-herói é porque a revista está vendendo pouco, mas daqui a alguns meses eles vão ressuscitar com alguma coisa, com alguma desculpa para que ele viva. Mas está lá, é um ente que morre. Bom, para quem viu Vingadores Ultimato, eu não vou dar nenhum spoiler, mas tem mortes de super-heróis nesse filme, e que fazem todo sentido dentro dessa questão do sacrifício, diante de alguma ameaça maior. Eu quero indicar alguns quadrinhos aqui, para quem tiver curiosidade, e que, de certa forma, tocam mais diretamente até nessa questão religiosa. Recentemente nós tivemos o filme do Shazam, um bom filme, aí nos cinemas. Eu quero indicar esse aqui, o Shazam, a Sociedade dos Monstros, do Jeff Smith, que é a história de origem do Shazam recontada. E aqui tem uma grande história sobre sacralidade, principalmente quando eles vão visitar a Pedra da Eternidade, que é o lugar de onde vêm os poderes do Shazam, e aí então se diz que aquele é um lugar sagrado, que está no centro do universo, e assim por diante. É bem interessante, ilustrações muito legais, recomendo muito Shazam e a Sociedade dos Monstros. Um outro é um clássico, ficando na DC por enquanto, clássico mesmo, chamado O Reino do Amanhã, do Mark Waid e do Alex Ross, que conta a história do futuro da DC, quando os super-heróis clássicos se aposentaram e novos super-heróis passam a agir na comunidade, na Terra, mas esses super-heróis que agem, eles não têm os mesmos parâmetros morais, vamos dizer assim, dos super-heróis mais antigos, e acabam provocando uma realidade muito caótica, que faz com que os super-heróis mais antigos voltem a agir. A grande questão diretamente ligada ao mundo religioso, mais formal até aqui, é que toda essa narrativa ela é feita, a narrativa do Reino do Amanhã, ela é feita em cima do livro do Apocalipse. E mais, o personagem principal aqui não é nenhum super-herói, mas é um pastor que é convocado por um super-herói antigo, o Espectro, para ser meio que a testemunha dessas coisas que vão acontecer. Então é uma narrativa
profundamente cristã que tem aqui no Reino da Manhã. Em termos de Marvel, eu quero indicar uma coisa bem antiga aqui, mas que é fantástica. Saiu nesse encadernado, Os Contos de Asgard, de onde veio o Thor, né? Isso aqui com o roteiro do Stan Lee e os desenhos clássicos do Jack Kirby, contando toda a origem de Asgard. Então aqui é muita mitologia nórdica, e é muito interessante ler isso aqui e perceber o quanto que tem de mitológico nas histórias do Thor, remetendo a todo esse mundo aí nórdico e assim por diante. E da Marvel, uma leitura que eu adoro é aqui A Queda de Murdoch, que foi a base para a terceira temporada do Demolidor na Netflix. E aqui a gente tem muito presente a questão do mal, o mistério do mal, de acordo com aquilo que é entendido principalmente no ambiente reformado cristão, ou seja, da igreja luterana, das igrejas todas que surgem a partir da reforma de Lutero. É bem interessante porque o Demolidor ele é um personagem católico, e isso é muito forte na identidade desse personagem, e ele se veste de demônio, né? Então tem todo esse diálogo com esse mundo simbólico cristão. Tem muito mais coisa, teria muito mais coisa, mas ficamos por aqui hoje. O vídeo já ficou comprido demais. Espero poder ter ajudado para a gente entender um pouquinho esse fenômeno cultural e religioso que acontece nos quadrinhos, e a gente conversa de novo uma outra hora sobre alguma outra produção de mídia que traga também esses elementos relativos ao mundo religioso. Muito obrigado, valeu!